Olá, eu quero deixar aqui uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Se encontra na carta de Tiago, no capítulo 1, nos versos 2, 3 e 4. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa passagem que eu li, ela se encontra na carta de Tiago, e Tiago direcionou não somente essa passagem, mas a carta inteira a um povo crente, cristão. Primeiramente, prioritariamente, um povo judeu que foi disperso por uma perseguição que surgiu, está descrita lá em Atos dos Apóstolos. E ele começa falando justamente sobre provação. E naquele tempo, bem como também hoje, havia muita perseguição contra o cristianismo, contra o que eles chamavam o caminho. Então muitos cristãos convertiam ali, criam no evangelho, automaticamente eles eram perseguidos. Tanto que tem um livro até interessante que fala muito sobre as perseguições no primeiro século, que no segundo e terceiro século, que é o livro dos mártires. Fala muito sobre cristãos que viraram mártires pelo evangelho. E o primeiro foi Estevão, certo? O primeiro jovem, o primeiro mártir da igreja. Mas é interessante que Tiago, quando ele escreve isso, ele fala que os cristãos deveriam se alegrar mesmo passando por essas provações, por essas perseguições. A palavra provações aqui grega significa teste, experimentos. Ou seja, vocês devem se alegrar porque vocês estão passando por testes. Vocês estão sendo testados. Nós somos postos em vários testes para que nossa natureza seja comprovada. Olha que interessante. Nós somos levados a testes para que a nossa natureza seja revelada, para que realmente possamos perceber se somos cristãos ou não. Somos testados. Exemplo. Vamos ver se você é bom em matemática. Eu vou te dar uma prova, vários cálculos. Dependendo do seu resultado, eu vou saber se você é bom em matemática ou mal, ou ruim. Isso vai depender o quê? Da sua nota, do resultado da sua prova. Entende? Da mesma forma, o cristão ele é passado, ele é levado a testes, aprovações para se revelar se realmente ele é um cristão genuíno ou somente professo, de boca para fora. O versículo diz que devemos ter alegria por isso. Mas a nossa alegria não deve ser pela dor, no sentido, assim, eu tenho que me alegrar porque eu estou sofrendo. Não, eu tenho que me alegrar mesmo sofrendo. O interessante nós analisarmos, pensarmos, é que nas passagens bíblicas que falam sobre provação, que falam sobre dificuldade, sempre está ligado diretamente com a esperança, com o consolo. Olha só que interessante. 1 Pedro 4, versículo 18 e versículo 19, diz bem assim: Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam sua alma ao fiel Criador. Olha que interessante que está escrito. Quando sofremos, nós estamos encomendando a nossa alma ao Criador. Ainda em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, diz assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, se a nossa fé é genuína, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nós somos colocados em provações, testes, para que o valor da nossa fé, ou a nossa profissão, seja confirmada. Se realmente somos verdadeiramente salvos. E sofrer pelo Evangelho não é algo ruim. É bom para o cristão.
Porque, da mesma forma que sofremos pelo Evangelho, seremos glorificados no Evangelho, pelo Evangelho, porque a palavra de Deus diz isso. O versículo 3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Agora, olha só que interessante. Na aprovação, nós adquirimos ensinamentos, e dentre eles, nós destacamos aqui, o versículo destaca a perseverança. A palavra perseverança aqui pode ser traduzido também como persistência, ou como paciência, ou como resistência. Olha que interessante. Quanto mais somos provados em Cristo, mais adquirimos a perseverança, a persistência, a resistência. Perseverança na presença de Deus, resistência contra o pecado, contra o mal, paciência na esperança. E eu quero ler Romanos 5, o verso Romanos 5, que fala justamente sobre a questão da paciência e da perseverança. Olha só. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, provações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado. Olha só, que sempre está ligando com esperança, isso é muito edificante para a gente. Nós podemos ilustrar da seguinte forma: eu sou cristão, você pode ilustrar da seguinte forma. Bom, eu sou cristão, eu estou sofrendo pelo Evangelho, estou passando por provações, mas eu estou aprendendo. E isso tem criado em mim, preservado também, paciência, tem me feito ter mais persistência e tem me feito ter perseverança diante do Evangelho. E olha só que interessante, como eu falei que a aprovação está ligada com a esperança, 1 Pedro ainda no capítulo 1, no verso 3 e 4, 5, olha só, eu vou ler aqui só para nós termos a noção, a esperança. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para a revelação no último dia. Aí depois continua: nisso exultais, embora no presente tempo sejais contristados por várias provações. Devemos se alegrar nisso. Devemos se alegrar, ter a vontade de jubilar a Deus, de agradecer a Deus, de regozijar nele, porque nós fomos regenerados por Deus mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Isto é, nós cremos em Jesus Cristo e Ele nos proporcionou a capacidade de crer em Jesus Cristo, de forma que somos regenerados nessa crença e, ao mesmo tempo, somos feitos filhos de Deus, de modo que nós temos direito da herança incorruptível. Podemos ser co-herdeiros com Cristo, embora no presente tempo passemos por provações. Eu tenho motivo de se alegrar. Você tem motivo de se alegrar, mesmo passando por provações. E uma palavra que eu tenho levado muito, que eu quero que você leve, é que a dor, a dificuldade coopera sempre para o nosso bem. Romanos 8, 28. Porque tudo, não metade, não 90%, mas tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera. Porque nós fomos chamados por Deus. Nós somos filhos de Deus. E eu não estou dizendo que tudo coopera para você se dar bem, para a sua prosperidade material. Mas tudo coopera para o seu bem. Você, filho de Deus. Provações, dificuldades. E esse é o motivo de se alegrar. Pois Deus cuida de nós. Por isso, persevere. Persistência. Paciência. Mesmo passando por provações. Pois ela contribui para o nosso bem. Deixo aqui essa palavra para as nossas vidas.